Olá, meus amigos, vamos falar hoje de alimentação para ajudar e para prevenir a depressão. Aí a gente precisa entender do básico da alimentação. Qual o alimento que mais vicia o nosso cérebro? Os açúcares, os alimentos industrializados. Então, esses que causam vício ao nosso cérebro acabam sendo os mais deletérios para que a gente regule o nosso cérebro. E qual o alimento que mais regula o nosso cérebro? Do que o nosso cérebro vive? De gorduras de boa qualidade. Então, qual a alimentação, basicamente pensando aqui, que ajudaria no funcionamento cerebral? Uma alimentação rica em vegetais de boa qualidade, em proteínas de boa qualidade e, fundamentalmente, que tenhamos nessa alimentação gorduras saudáveis para o nosso cérebro. Essas gorduras nós concentramos principalmente, nós conceituamos do ômega 3 e o ômega 6, ômega 9, mas o mais importante dentro das gorduras para o cérebro é o DHA, que é o ômega 3. E esse ômega 3 é mais facilmente encontrado nos peixes, nos frutos do mar, principalmente dos peixes pescados, não os peixes criados. Como há uma deficiência muito grande na ingestão de peixes realmente pescados para o ser humano, não são todos os locais que a gente tem acesso, e como mesmo assim, mesmo sendo um peixe pescado, nós não temos certeza da quantidade de ômega 3 que vai conter nele, porque é variável, depende do que ele se alimentou, do tamanho do peixe, da qualidade do peixe. Então hoje, quando a gente pensa em cérebro, nós recorremos ao básico da fisiologia, em pensar, é preciso ter gorduras de boa qualidade junto desses macronutrientes. Nós precisamos dos micronutrientes que nutrem o cérebro, que ajudam o cérebro a funcionar, que aí a gente inclui vitamina B12, o ácido fólico, que tem um metabolismo bem específico, e esse metabolismo específico depende de um processo digestório adequado, da ingestão, da assimilação pelo intestino, da liberação disso e da distribuição, depois de passar para o sistema hepático. Então, não só de macronutrientes, mas nós precisamos pensar primeiramente, isso é básico para todos os estados, todas as patologias, todas as doenças, todos os nossos sistemas. Primeiro nós temos que saber, se eu quero arrumar um carro, o que eu tenho dentro do carro para ele andar bem? Ora, precisa ter o motor, precisa ter as rodas, precisa ser o volante, eu não entendo quase nada de carro, Mas o básico é gasolina, é óleo ou é diesel, tá? Eu preciso ter o básico. E quando a gente fala em cérebro, o que é o básico? É micronutrientes. Aí eu citei dois fundamentais, apesar de existirem outros muito importantes também, e macro, gorduras de boa qualidade. E hoje, como as pessoas têm muito medo de gorduras, porque acreditaram durante um tempo que gordura faz mal, que aumenta colesterol, que pode matar e tal, há uma deficiência na ingestão de gorduras boas, porque a pessoa que evita gordura, ela evita todo tipo de gordura. Às vezes ela evita a ruim, mas evita a boa também. O problema é que a ruim nós vamos ter acesso em qualquer momento. No momento que a gente para no posto de gasolina com fome e pega um biscoitinho light ou diet ali, vai ter o quê? Gordura hidrogenada, uma gordura ruim. Quando eu como na rua, qual é o óleo que se utiliza nos restaurantes, na maioria dos restaurantes? Óleo de soja, óleo de girassol, de canola. Então, quem me fala que eu evito gordura, geralmente é a pessoa que só come gordura ruim, porque não tenta prestar atenção de onde vêm as gorduras de boa qualidade para ela. Aí existem individualidades, obviamente. Tem pessoas que precisam, que se dão melhor com um tipo de gordura, por exemplo, de gordura saturada de cadeia longa, para ela não serve, mas as monoinsaturadas para ela serve, ou essa que não consegue aproveitar o DHA vindo dos vegetais, ela precisa dos animais. Então, aí é um mundo muito complexo que o profissional de saúde tem que entender, tem que compreender, e às vezes nós precisamos também lançar mão de alguns exames genéticos para entender na genética, na individualidade de cada um, quais os polimorfismos que definem essa pessoa, para que, polimorfismo, características genéticas desfavoráveis, às vezes, que fazem com que a gente entenda que esse alimento, apesar de ser um alimento muito rico, ele para aquela pessoa não vai se adaptar muito bem, não vai servir muito bem como combustível para essa pessoa, e aí nós vamos ter que interferir através da suplementação, se for o caso. Hoje,
Voltando um pouco à história das gorduras do ômega 3, existem grandes estudos, que a gente considera os maiores estudos, né, os que a gente mais pode confiar na medicina, as revisões sistemáticas, as meta-análises, onde se avaliam diversos estudos grandes e se chegam a algumas conclusões. Esses estudos grandes, já realizados com o ômega 3, eles são categóricos em nos mostrar que a suplementação com ômega 3. Por que suplementação? Porque hoje a ingestão em um pouco maior quantidade é difícil ter acesso e ter certeza que vamos ter numa alimentação rica em frutos do mar, de peixes. Aliás, o ômega 3 estaria inclusive na gordura do gado, do animal, né, se ele pastasse livre, que não é jamais o caso da maioria dos animais que a gente consome. Então, esse ômega 3 em suplementação, as conclusões são categóricas, como eu disse para vocês, evidenciando que há uma diminuição na incidência da depressão, na reincidência de depressão, e há um auxílio significativo no tratamento de transtornos cerebrais, principalmente da depressão. Então, qual é a alimentação boa para a depressão? Como todas as doenças, primeiro, a alimentação com comida de verdade. Segundo, saber qual é o principal combustível do cérebro. E aí, em termos macro, são gorduras de boa qualidade. Para a maioria das pessoas, oleaginosas, azeite de oliva, a gordura do peixe, a gordura da chia, da linhaça, gordura do óleo de coco, a gordura da manteiga, a gordura do ovo. Então, essas gorduras naturais são as gorduras que, para a maioria, para a imensa maioria das pessoas, é a gordura positiva. Existem dentro das individualidades, como eu disse para vocês, pessoas que não aproveitam tão bem parte dessas gorduras, e aí são pessoas que não vão ter os benefícios do consumo delas. Mas, no geral, esse tipo de gordura que ajudaria a prevenir depressão e até a tratar a depressão. No caso do tratamento, aí eu já recorreria mais à suplementação. Pensando a respeito do micro, né, desses micronutrientes, eu posso aqui destacar o complexo B, que é muito importante para o funcionamento cerebral. Ok? Essas são as minhas dicas quando a gente fala em prevenção, que é onde eu me concentro.